Boa noite, professor. Hoje vocês estão sem ver minha cara bonita aqui, mas é que por algum motivo o Teams resolveu não detectar minha câmera hoje. Então... Pô, eu tinha até me maquiado para aula. Mas hoje não vai dar, não. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Na aula passada a gente estava falando lá sobre os códigos de blocos lineares, né? E aí a gente falou até no final lá sobre a síndrome, sobre a detecção de erro, como é que detectava. E eu passei para vocês uns exercícios lá, umas atividades que eu deixei lá. Não sei se alguém fez. Quero Eu saber de fiz. vocês, se vocês fizeram. Enviei nos 45 do segundo tempo, mas eu fiz. Ah, beleza. Não valia ponto, valia só... Você tinha faltado a aula passada ou não? Não. Então, beleza. Então, assim, fez, valeu. Mas você mandou só por mandar, porque assim, mandar o importante é para quem faltou a aula, por exemplo, para conseguir a presença, né? Mas, como não estava valendo ponto, o que eu queria fazer com vocês hoje, na verdade, era resolver os exercícios. Então, resolver os exercícios lá. Então, por isso eu esperava que vocês tenham feito. E quem não fez, pelo menos vejam aí a solução. E aí eu vou passar mais uns para vocês fazerem também aí. Pra gente estar com isso aguçado aí para não ter erro quando tiver prova, né? Então, o que eu passei para vocês foi isso aqui, ó. Deixa eu capturar, botar a tela aqui e mostrar para vocês aqui. Pode eu falar. entrei agora na aula, você chegou a falar sobre esse questionário novo aqui? Eu cheguei a falar sobre o questionário novo. Qual questionário novo? Você postou um questionário aqui, código simples. Não. Então, não cheguei a falar nada sobre ele. Ainda vou falar. Ah, não, beleza. Não, Mas então, pro final, sem pressa, sem desespero. segue o rumo aí. Foi mal, hein? Tranquilo. É o seguinte. Aqui, pronto. Rapaz, abriu um monte de coisa. Acho que eu cliquei em umas coisas aqui sem querer. Abriu o Google Earth. Eu não tô nem usando o Google Earth aqui. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Porra, não quero nada disso. Ah, vocês lembram do semestre passado. Bom, vamos lá. Minha máquina tá meio lerdada aqui. Acho que ela abriu um monte de coisa. Não tá dando conta de pensar no tempo que ela deveria, não. Bom. Uma hora eu consigo. Pronto. Vamos pegar aqui. Eu tinha pedido para vocês fazerem aqui a aula da semana passada, que foi essa aqui. Né? E aí tinha pedido para vocês fazerem o seguinte exercício. Os seguintes, né? Eram mais de um. Aqui, ó. Dadas. Tá aqui para poder aparecer todo o exercício, a atividade inteira aqui, peraí. Aparecer ela inteira na tela aqui. Bom, isso aqui. Dadas as duas matrizes geradoras de um código de blocos linear, de um código de blocos lineares abaixo, realize os seguintes passos. Então tem duas matrizes geradoras, ou seja, são dois exercícios, né? Colocar na forma sistemática as duas, codificar a mensagem que eu disse aí, que é 101 para a primeira mensagem e 1010 para a segunda mensagem. São duas mensagens para a segunda matriz, desculpa. São duas mensagens diferentes, porque a primeira matriz é uma matriz 3x6, né? Então ela é um código 3,6, ela é um código 6,3. Ela é um código que transforma 3 bits em 6 bits para a transmissão. A outra é uma matriz 4x7, né? Então ela é de um código 7,4. Ela transforma 4 bits originais em 7 bits. Então na primeira eu preciso transmitir, ela codifica de 3 em 3 bits.
a segunda codifica de 4 em 4 bits, né? Então, por isso que eu pedi para a mensagem de tal para o primeiro e a mensagem tal para o segundo caso. Para os dois casos, obter a matriz verificadora de paridade, a capacidade de correção e a síndrome. E depois, vamos supor que na mensagem codificada encontrada no passo 2 tenha havido um erro de transmissão do bit 3. Você pode corrigir esse bit, como que eu faria para corrigir o bit. E a mesma coisa para o de baixo. É a mesma coisa, né, o 5 aí seria para outros dois erros. Vamos fazer isso para a primeira matriz aí. Vou fazer para vocês, espero que, supondo que vocês fizeram. Se vocês não fizeram, eu faço no primeiro, dou um tempo para vocês fazerem no segundo caso. Então vamos lá. Vamos fazer no primeiro aí. O primeiro tá mole, porque o primeiro e a questão 1, ela pede para colocar na forma sistemática uma matriz que já está na forma sistemática, né? Como é que eu sei que a matriz já está na forma sistemática? Porque se eu pegar a matriz quadrada mais à direita, ou seja, a matriz aqui é 6 por 3, né? 3 por 6. Se eu pegar ela aqui, essa parte quadrada aqui da direita, ou seja, 3 por 3 aqui na direita, ela está na forma sistemática já. Ela já tem, ela já é uma identidade, né? Ela tem um aqui no diagonal e no resto não tem. Então eu sei que essa matriz já está na forma sistemática. Essa aqui, por sua vez, não está na forma sistemática. Não está na forma sistemática, porque se eu pegar a matriz quadrada mais à direita, né, 4 por 4 nesse caso, eu não tenho só uns na diagonal, eu tenho esse um aqui, esse um aqui, esse um aqui. Então eu tenho que, de alguma forma, me livrar desses caras aqui, tá certo? Isso aí eu deixo para vocês fazerem. Colocar na forma sistemática essa aqui. Essa aqui já está colocada na forma sistemática, eu já posso partir para 2, que é codificar a mensagem 101. Então eu vou pegar essa matriz aqui, vou pegar as duas, e vou codificar a mensagem 101. Vou fazer isso aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu pegar essa matriz aqui, será que eu não consigo copiá-las assim? Não, será que... Acho que não deu certo, não. Então, eu vou ter que escrever a matriz. Vamos lá, vamos ver como é que é a matriz aqui. Primeira linha dela é 10110. Vou pegar a matriz aqui, a matriz é a matriz G, igual a 10110, é isso? 101, 100, não era 101, 100. Eita ferro. Um zero um 100. A linha de baixo é 011 010. Então a linha de baixo é 011 010. E a última é 110001. Então é 11001. Tá. Não foi tão difícil, não. Copiei aqui a matriz. Beleza. Já dá para eu saber de cara que ela está na forma sistemática, porque, que nem eu falei com vocês, se eu olhar a parte aqui, vou separar ela em dois aqui, ó. Se eu olhar a parte mais à direita aqui quadrada, é uma matriz identidade. Esse pedaço aqui a gente chama de P, o que sobra da matriz identidade, né? Além a gente chama de P, né? Que é a parte de paridade. E aí, o que a gente faz então? Eu preciso primeiro calcular, na questão, na 1, ele já me pede para dar na forma sistemática, é a própria matriz aqui, então isso aqui já é a resposta da 1. É a própria matriz. A 2, ele me pede para codificar uma mensagem específica aqui, que é a mensagem 101. Como é que eu codifico uma mensagem? A mensagem codificada é a mensagem M vezes a matriz geradora G. Sempre é isso. Então, como é que eu faço? É isso aqui vezes isso aqui. Eu não vou desenhar de novo numa matriz aqui, senão vou perder um tempão. Vamos multiplicar isso aqui por isso aqui. Como é que eu multiplico isso por isso? É linha vezes coluna, né? Ou aquele macetinho que eu já falei com vocês,
que é só pegar e nesse caso aqui, que é 1, 0, 1, vai ser 1 vezes a primeira linha, 0 vezes a segunda linha, mais 1 vezes a terceira linha. Então, é só somar a primeira com a terceira linha, né? Que são as que estão multiplicando por 1. Então, vai ser a primeira linha somada com a terceira. 1 mais 1 aqui dá 0. Né? Então, o primeiro elemento aqui é 0. O segundo elemento, que é 0 mais 1, dá 1. Então, aqui é 1. O terceiro elemento, que é 1 mais 0, dá 1 também. Então, aqui vai ser 1. O quarto elemento, que é 1 mais 0, também vai dar 1. O quinto elemento, que é primeiro é 0 mais 0, vai dar 0. E o sexto elemento, que é 0 mais 1, vai dar 1. Beleza. Na verdade, só uma prova dos 9 aqui, como essa matriz está na forma sistemática, então a mensagem que eu estou transmitindo, ela aparece necessariamente na mensagem codificada. O final da mensagem codificada tem que ser a mensagem que eu estou transmitindo, 101, que é o que aconteceu aqui. E esse aqui são bits de controle, né, de paridade, por isso que é P aqui, de paridade. São bits de controle, de paridade, para poder verificar se teve erro ou não, para o meu mecanismo de verificação de erro funcionar. Então tá, isso aqui está codificado, responde a minha questão 2, né, que é codificar a seguinte mensagem. No caso da outra lá, eu vou pegar 1, 0, 1, 0 e multiplicar por esse cara aqui. Somar a primeira com a terceira linha, né? Mas assim, antes eu tenho que botar ela na forma sistemática, né? Senão nada funciona. Todos os passos aqui só funcionam se a matriz G originalmente estiver na forma sistemática. Beleza. Na terceira, ele me pede a matriz verificadora de paridade. Porque isso aqui, que a gente fez até agora, isso aqui, é o que é feito no transmissor, né? Então, isso daqui é o que o transmissor faz. Multiplica M por G e, opa, transmite isso aqui. No receptor, é que ele vai receber isso daqui, ou uma versão adulterada disso, porque houve um erro, e vai tentar corrigir o erro. Mas para ele poder verificar se teve erro, corrigir primeiro, ele precisa conhecer a matriz verificadora de paridade. Tá? Tem que estar codificado isso nele lá. Então, eu vou gerar essa matriz verificadora de paridade. Matriz verificadora de paridade é o famoso H. Então, qual que é o meu H? O H é uma matriz que tenha aqui do lado de cá uma identidade. Vou botar isso em vermelho, igual eu estava fazendo lá em cima. Tem do lado de cá uma matriz, né, no começo, uma matriz de identidade. E do lado de cá, vou dividir a matriz em duas. É a matriz P transposta. Como aqui a minha matriz P é uma 3 por 3, aqui vai ser 3 por 3 também. No caso daqui não vai ser não, porque aqui a minha matriz P é uma, nesse segundo caso, ó, a matriz P, que tirando a parte da identidade, né, é essa parte aqui, como é uma matriz 4 por 3, na hora que eu fizer a transposta dela vai ser uma 3 por 4, né, 3 linhas e 4 colunas. Mas aqui vai ser a mesma coisa, vou pegar essa matriz aqui, a primeira linha dela vira a primeira coluna dessa aqui. A segunda linha vira a segunda coluna. Deixa eu dividir aqui, só porque depois eu ponho a identidade aqui. Então eu vou fazer aqui, ó. O P, que é 1, 0, 1, a primeira coluna vai ser a primeira linha, desculpa, na minha transposta é a primeira coluna. A segunda linha aí, que é 0, 1, 1, vai ser a segunda coluna da minha. E a terceira linha, que é 1, 1, 0, vai ser a minha terceira coluna, porque eu estou fazendo a transposta, né? Que fica exatamente igual, né? Que fique exatamente igual, por acaso, né? Por acaso é a mesma coisa. Porque ela é espelhada, né? Vamos dizer assim, ela é igual. Tá certo, tem razão. Linha e coluna tá igual. Tudo bem, não tem problema nenhum. E a minha identidade é a minha identidade. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esse 0 ficou feio, mas era um 0. Beleza? Então, essa aqui é a minha matriz H. Então, a matriz verificadora de paridade, que é o primeiro item aqui, já está calculado, que é o H. A capacidade de correção, eu vou ver pela matriz verificadora de paridade. Eu pego a minha matriz verificadora de paridade e verifico, né, para poder fazer aqui. Então, vou botar aqui. O que eu quero achar agora aqui é a
capacidade... Eita, agarrou aqui. Ficou feio pra caramba isso aqui, hein? Vamos lá. Só falar em capacidade, que a minha capacidade de escrever foi pro saco. Capacidade de correção, né? Então, a minha capacidade de correção, o que que eu vou saber? Quantos bits errados eu consigo corrigir? Então, eu já sei de cara, eu tenho que olhar as colunas dessa matriz verificadora de paridade. Então, o que eu tenho que olhar é quantas colunas, qual o número mínimo de colunas que eu preciso somar para ter um resultado todo zero. Como assim? Por exemplo, se eu já tiver alguma coluna que é toda zero, com uma coluna eu já tenho tudo zero, né? Que é 0, 0, 0. Então, não é o caso, eu não tenho nenhuma coluna zero aí. Então, eu já sei que a capacidade de correção é maior do que 1. Por que que é maior do que 1? Porque eu não tenho coluna zero. Coluna onde todos os elementos da coluna são zero. Tá feia a letra pra caramba, mas espero que vocês estejam entendendo. Não ter coluna zero quer dizer eu não tenho coluna. Tá feio pra caramba, né? Acho que eu posso tentar fazer melhor do que isso, né? Eu não tenho, acho que coluna onde todos os elementos da coluna são zero. Não tem coluna zero. Melhorou um pouquinho. Então a capacidade de correção não é 1, porque só seria 1 se com uma coluna eu já conseguisse ter tudo zero, ou seja, teria que ter uma coluna toda zero. Então eu olho se a capacidade de correção, vou avaliar agora se ela é 2. Como é que eu sei se ela é 2? Ela vai ser 2 se eu somar duas colunas e o resultado der tudo zero. Né? Dá os três elementos da coluna zero. Eu só consigo somar duas colunas e o resultado dá zero se as duas colunas forem iguais. Porque quando eu somo 1 mais 1, eu somo 0 mais 0 dá zero. Né? Então, se nas duas colunas, na mesma posição tiver 1, vai dar zero. Se na mesma posição tiver 0, vai dar zero. Se eu tiver 1 e 0 numa coluna, ou 0 e 1, 0 mais 1 ou 1 mais 0 dá 1. E então o resultado vai ser diferente de 0. Então o resultado só vai ser todo zero se eu tiver duas colunas iguais. O que eu também não tenho aí, se vocês olharem. Eu não tenho duas colunas que sejam iguais. Todas as colunas são diferentes. Então, a minha capacidade de correção também é maior do que 2. Por quê? Porque não tem aí, nessa matriz, não tem colunas iguais. Beleza? Então, agora eu tenho que ver se a minha capacidade de correção, por acaso, é igual a 3. Se eu consigo corrigir, se eu consigo... Desculpa, isso não é capacidade de correção, não. É para capacidade de correção, mas o que eu estou vendo aqui nem é a capacidade de correção ainda. O que eu estou querendo calcular primeiro é a distância mínima. Que com ela que eu vou usar para poder calcular a capacidade de correção. Então, a distância mínima minha é maior do que 1, a distância mínima minha é maior do que 2, eu estou vendo agora se a minha distância mínima é maior que 3 ou se é igual a 3. Como é que eu sei com 3? Eu tenho que ver se eu consigo pegar três colunas, quaisquer três colunas aqui, e somar elas, dá tudo zero. Somando elas, dá tudo zero. Por exemplo, se eu pegar essa coluna aqui e somar com a coluna 1 e com a coluna 3, dá zero. Como é que eu sei? Porque se eu pegar a coluna 1, ó, vai ser 1 mais 1, que dá 0. 0 mais 0, que dá 0. 0 mais 1, que dá 1. Vai ficar 0, 0, 1. E aí, se eu somar com essa que é 0, 0, 1, vai dar tudo zero. Deu para enxergar isso aí, pessoal? Sim, não, talvez. Alô? Alô, ali. Eu botei no chat ali, professor. Ah, tá. Então, beleza, né? Porque quando para assim, eu fico sem saber. Às vezes parece que caiu a ligação. Caiu a conexão. Mas então, a distância mínima, nesse caso,
vai ser igual a 3. Por que a distância mínima é igual a 3? Porque eu achei um caso, dá para achar outros aqui, que é a coluna 1 mais a coluna 3 mais a coluna 4, que são 3 colunas, que somadas dão igual a 0. Né? Ou seja, dá 0, 0, 0, na verdade, né? Que é 0, assim, os 3 elementos zeros. Então, eu já vi que a distância mínima é 3. Se a minha distância mínima é igual a 3, então, que eu acabei de calcular aqui, que a minha distância mínima é igual a 3, qual é a capacidade de correção do meu código? A capacidade de correção é a t. Quantos bits eu consigo corrigir? É arredondar para baixo, esse é o sinal de arredondar para baixo. A distância mínima menos 1 dividido por 2. Isso arredondado para baixo. 3 menos 1, 2. Dividido por 2, 1. Então, minha capacidade de correção é de 1 bit. 1 bit errado para cada grupo aqui de 6 bits. Então, se um bit desses aqui chegar errado, eu consigo corrigir. Se mais de um bit desse aqui chegar errado, eu já não consigo corrigir. Beleza? É isso que está falando aqui, que a minha capacidade de correção é de 1 bit. Então, a questão 3, a capacidade de correção de erros desse código é de 1 bit. Se a correção de erros é de 1 bit, então isso é porque os meus possíveis erros de transmissão são os seguintes. Quais os erros possíveis de se transmitir, de acontecer? Ter erro no primeiro bit e os outros 5 bits estarem corretos. Ter erro no segundo bit e os outros 5 bits estarem corretos. Os outros 4, desculpa. Ter erro no terceiro bit. Os outros 5, né? Todos os outros. Ou então ter erro só no quarto bit. Estou embolando os zeros aqui, né? Começo bonitinho, depois vou cagando tudo aqui. Ou ter erro só no quinto bit, ou ter erro só no sexto bit. Então, se eu olhar essa matriz de todos os possíveis erros, ela é uma matriz de identidade, não é? Que eu tenho um só na diagonal. E aí eu falei com vocês que a síndrome é a matriz de erros vezes H transposta. Então, como o erro é identidade, a síndrome vai ser a própria H transposta. Então, na minha síndrome, vai ser a matriz H que eu vou fazer a transposta dela. Ou seja, se a primeira linha é 1, 1, 0, 1, 0, 1, minha primeira coluna vai ser 1, 0, 0, né? 1, 0, 0, 1, 0, 1. Se a minha segunda linha é 0, 1, 0, 0, 1, 1, a minha segunda coluna vai ser 0, 1, 0, 0, 1, 1. Se a minha terceira linha é 0, 0, 1, 1, 1, 0, a minha terceira coluna aqui, eita, vai ser 0. Vou completar o 0 aqui. Achei que tivesse travado. 0, 0, 1, 1, 1, 0. Essa é a minha síndrome. Aqui ficou meio curtinho, eu vou alongar aqui. Essa é a minha síndrome. Beleza? Ou seja, questão 3 está resolvida. Ele pediu a matriz verificadora de paridade, né? As três coisas que ele me pediu, que foram a matriz verificadora de paridade, que é isso aqui, a capacidade de correção, que é isso aqui, e a síndrome, que é isso aqui. Foram as 3 respostas da questão 3, né? Para que serve a síndrome? Para o que eu preciso fazer aqui na 4 e 5, que é verificar se teve algum erro. Então, ele fala o seguinte na 4. Suponha que na mensagem codificada encontrada no passo 2 tenha havido um erro de transmissão no bit 3. Ou seja, vamos supor, questão 4 aí. Vamos supor que, na verdade, quando eu recebi, ao invés de ter recebido exatamente o que foi transmitido,
teve erro no bit 4, né? No bit 3 que ele falou. Então, teve erro no bit 3, significa que o cara recebeu 0, 1, 0, 1, 0, 1. Foi isso que a pessoa recebeu. Ou seja, eu já sei de antemão que teve erro nesse bit aqui. Só que quem recebe não sabe isso, né? Quem recebe não sabe que teve erro na transmissão. E aí, como é que ele sabe se teve erro ou não? Ele vai pegar sempre, o receptor vai pegar isso aqui. O receptor tem isso tudo calculado. A síndrome, o HDT, né? Tem tudo calculado lá, já pré-calculado. Ele recebe um negócio, ele só pega isso e multiplica pelo HDT. H transposta, que é a própria síndrome no nosso caso aí, né? Então, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por isso aqui, que é o HDT, né? Usando lá aquele macetinho que estou multiplicando linha por coluna. Então, eu vou pegar só as colunas que tem 1 e vou somar elas. Desculpa, as linhas que tem 1 e vou somar elas, né? Que é o quê? É a segunda linha, é a quarta linha e é a sexta linha. E vou somar essas linhas aí. Então, quanto é que dá? 0 mais 1 dá 0, né? 1 mais 0 mais 1 dá 0. 1 mais 0 mais 1 dá 0. E 0 mais 1 mais 0 vai dar 1. Então, se o cara na recepção multiplicou isso tudo aí e deu alguma coisa diferente de 0, que é esse caso aqui, deu diferente de 0, né? Deu 0, 0, 1, é porque houve erro de transmissão. Que eu já sabia, porque eu sei que teve erro no terceiro bit. Mas agora o receptor também sabe que teve erro de transmissão. E aí, como que ele sabe como corrigir esse erro de transmissão? Ele vai pegar esse erro de transmissão que aconteceu aqui e vai olhar onde que isso está, onde que isso está aqui na síndrome. Eita ferro, que não está chegando lá, vai lá. Chegou. Ele vai olhar onde que isso está na síndrome. Onde que 001 está na síndrome? 001 está aqui, ó. Na terceira linha. Na terceira linha, então significa que houve erro no terceiro bit. Então, ele sabe, então, olhando que a síndrome está na terceira linha, que houve erro no terceiro bit. Então, como é que ele faz para corrigir? Que ele imagina que tenha sido transmitido. Se linha é o que foi transmitido, né, o codificado, linha que é o estimado, que eu estimo que tenha sido corrigido. É o meu R mais o que houve de erro. Na verdade, é o R mudando o terceiro bit, né? Que é 0, 1, 1, 1, 0, 1. E como está na forma sistemática, quem recebeu sabe também que os 3 últimos bits é que são a mensagem que foi transmitida. Então, ele sabe, ele estima, né? Ele estima lá que a mensagem que foi transmitida é a mensagem 1, 0, 1. Opa. E foi exatamente isso, né? 101 que foi o que se transmitiu. Cadê aqui? Aqui, 101 que se transmitiu, eu consegui pegar 101 mesmo. Tudo bem que o erro tinha acontecido num bit de paridade, não era de mensagem, mas eu não tenho como saber. Aqui eu só sei que eu tenho erro. Se o erro era na mensagem ou na parte de paridade, eu não tenho como saber. Mas eu corrijo e aí sei que a mensagem então é isso aqui. Beleza? Tranquilo até aí o 4? Beleza. Eu não escrevi a parte da matriz de erro ali, cara. Eu não tinha entendido que era dessa forma. Eu sabia que ela era uma matriz de identidade, mas eu não tinha me ligado nessa quantidade aí. Então eu Beleza. simplesmente considerei que a síndrome era igual a H transposta e pronto, entendeu? Isso. A síndrome ser, ó, aqui, a síndrome ser igual a H transposta, bom, ficou feio, mas é isso aí. A síndrome ser igual a H transposta, isso só é válido, só vale quando eu corrijo um bit. Só vale para ter igual a 1.
que é quando eu corrijo um bit. Se eu corrigir mais de um bit, essa matriz aqui tinha que ser isso, e depois todas as combinações de 2 bits, entendeu? E aí eu multiplicaria isso pela síndrome. Eu não havia pego essa parte não, cara. Aí eu acabei só Mas considerando a eu síndrome vou com dar uma H dica para transport. vocês. Beleza. Eu vou dar uma dica para vocês. Nenhum exercício, nem na prova, eu vou fazer alguma coisa que, se você tiver que calcular a síndrome, que corrija mais de um bit. Isso já vale para vocês servir de teste também. Por quê? Eu posso até fazer mostrar algum para vocês, né, na prova e tal, que vocês, quando calcularem aqui a capacidade de correção, dê mais de um bit, dê 2 bits, por exemplo, de capacidade de correção. Mas se isso acontecer, pode ter certeza que eu não vou pedir para vocês calcularem a síndrome, depois calcularem, verificarem erro, detectarem erro e corrigirem erro. Por quê? Porque senão essa síndrome começa a ficar muito grande e fica uma quantidade de número absurdo para você manipular aqui. Então fica muito cálculo, muita Imagina. coisa, não dá tempo de fazer. Tá. É besteira. Então, Então, essas tipo provas assim, nossas, então a gente pode só assumir a síndrome igual a H igual transposta mesmo. HDT por Assim. causa disso aqui. É só bom saber que é por causa disso aqui. Se por acaso Tá. corrigir mais de um erro, não, isso aqui não vale. Se for para corrigir mais de um Uhum. erro, isso aqui não vale não. Se o T for maior que 1, não vale isso não. Porque Ok. o que está multiplicando aqui, que é o E, ele não vai ser uma identidade. Beleza? Beleza, valeu. E o 5, ele pede para falar o Professor, seguinte. Oi. para essa questão, para a segunda matriz, t igual a zero, né? Então, simplesmente não detecta? Exatamente. Não é T igual a zero, não. Na segunda matriz, né, que é o 5, você está falando? Ah, nessa Sim, segunda matriz aqui, isso. deu T igual a zero? Não, o meu deu 1 também. É zero não, né? Um. Eu acho Mas que aí não. O meu deu Eu 1 não sei. também. O T Eu não ficou sei. igual. Eu acho que não tem T zero, não. Por que o seu deu T Não, zero? Você não, achou duas colunas iguais? isso. Mas não detecta, mas ele corrige também? T é igual a 1 quer dizer que corrige um bit. Erro de um bit. Se você achar Beleza, aqui que T é igual a 1, é porque corrige. Se achar T igual a 0, é porque não corrige. entendi. Entendeu? T é a quantidade de bits que ele corrige. E no 5, ele fala o seguinte: suponha que na mensagem codificada encontrada no passo 2 tenha havido um erro de transmissão nos bits 3 e 4. Então, no 5, eu estou dizendo que houve erro em 2 bits. Opa, qual é... Esse bits aqui foi estranho. Qual é a capacidade de correção do meu código? 1 bit, né? Então, esse cara aqui, se eu teve erro em 2 bits, eu já não consigo fazer nada. Se teve erro em 2 bits aqui, eu não consigo corrigir. Eu que sei por causa do enunciado. Se eu for o receptor, eu não vou saber disso. Vou tentar corrigir e vou corrigir errado. Ficou claro? Porque a capacidade de correção é de 1 bit. Se teve erro em 2 bits, é possível corrigir esses bits? Não, não é possível corrigir esses bits. Não dá para corrigir 2 bits, porque o meu, o meu código só corrige 1 bit. Não consigo corrigir porque t igual a 1. Para conseguir corrigir, eu teria que ter t igual a 2. Tá claro? T é a quantidade de bits que eu consigo corrigir. Se eu falei que teve erro em 2 bits, eu não vou conseguir corrigir com um cara que corrige só 1 bit. Se vocês tentarem, ele vai corrigir errado. Não sei se vocês fizeram e tentaram fazer, mas se você tentar fazer, ele vai corrigir errado. Vamos fazer, só para a gente ver. Eu falei que teve erro nos bits 3 e 4. Então seria 0, 1, 0, 0, 0, 1, não é isso? Isso aí, porque teve erro nos bits 3 e 4. Então imagina que a pessoa tem recebido isso. Daí,
O receptor ele não sabe que teve erro em 2 bits. Então ele vai tentar olhar aqui. E aí ele vai pegar o quê? Eu vou pegar isso, o R, multiplicar por H de T. Eu vou somar então a coluna, a linha 2 com a última linha, que é essa aqui, com a última. 0, 1, 0 mais 1, 1, 0. O que vai dar 1, 0, 0. Então ele até detecta que teve erro. Ele fala, opa, isso aqui está diferente de 0? Isso aqui era para ser um diferente, né? Está diferente de 0? Opa, teve erro. Até aí, beleza. Detectou que teve erro, que é uma maravilha. Mas como é que eu sei que teve erro? 100 é o quê? Se eu olhar aqui. Ele vai achar que teve erro onde? No primeiro bit. Ó, porque 100 tá aqui, ó. Ele vai pegar isso aqui, que nem eu fiz lá antes. Ele vai pegar esse valor 100 aqui e vai consultar lá na síndrome para ver onde aparece esse padrão de erro aqui, ó, esse padrão aqui. 100 aparece aqui na primeira linha. Primeira linha é sinal que teve erro no primeiro bit. Então, esse decodificador, ele vai achar que teve erro no primeiro bit. O que está errado, né? Então, ele vai achar que o que foi transmitido é isso aqui, ó. 1, 1, 0, 0, 0, 1. Né? Que é o que ele recebeu mudando o primeiro bit. E se ele achar isso, como a mensagem é sistemática, o código é sistemático, ele vai achar que esses 3 últimos bits foram a mensagem a ser transmitida. Então ele vai decodificar essa mensagem a ser transmitida, ele vai achar que o que foi transmitido foi 0, 0, 1. E a gente sabe que não foi, né? A gente sabe que o que foi transmitido foi 101 e não 001. Ou seja, deu errado. Mas eu já sabia de antemão aqui que não consegue corrigir erro em 2 bits. Se eu tentar, e um decodificador tentaria na vida real, ele não iria conseguir, ele iria decodificar errado. Por que isso? Porque não existe nenhum mecanismo de detecção e correção de erros que seja 100% garantido. Bom, professor, então não serve, porque ele está corrigindo errado. Serve, cara, porque se você não tivesse isso, você não ia conseguir detectar erro, nem nesse primeiro caso, nem nesse segundo. Agora, pelo menos, eu não estou detectando só no segundo caso, que é erro em 2 bits. Os erros em 1 bit eu estou detectando. Então, eu já diminuí a quantidade de casos em que eu estou recebendo coisa errada. Eu não consigo garantir que eu nunca vou receber coisa errada, mas eu consigo garantir que eu estou diminuindo a quantidade de vezes que eu estou recebendo coisa errada. Isso já é bom. Por quê? Eu estou falando isso tudo aqui na camada física. Vocês lembram lá na... Isso normalmente está implementado na camada física de enlace ali. Vocês lembram que em redes a gente tem as várias outras camadas, né? Depois vai para a camada de enlace, depois vai para a camada de rede, transporte, e todas essas camadas fazem suas verificações de erro também. Então tem coisa que lá na camada de enlace, que o próprio Ethernet, se você estiver usando a Ethernet, por exemplo, ele vai fazer uma verificação lá no final, que é um CRC, né? Ele verifica lá no final o código. Então, mesmo que você receba desse jeito, depois na camada de cima você ainda pode ver que teve erro e descartar o pacote e mandar retransmitir. Isso aqui é para evitar a retransmissão, a correção de erro. Mas ela não garante que você vai corrigir todos os erros. Tá claro isso? Deixa eu olhar aqui na... Na vida real, então, cara, a gente trabalha com MTU de 1.500 bytes, né? Uhum. Vamos dizer assim. Desse pacote de 1.500 bytes, você me deu a entender, então, que, na verdade, a minha transmissão é muito menor. Tudo que eu tenho considerado até hoje, até em cálculo de tamanho de backup, tá? Eu alterei o meu MTU lá para 9.000 para eu ganhar tempo de backup. Eu tive uma redução de 20% de tempo. Eu faço um backup muito grande. Jumbo frame, que eles chamam, né? Isso, Eu rodei eu ativei o MTU em 9.000 e diminuí em 20%. Ajudou muito, assim, o backup agora ele acaba antes de chegar de manhã, né?
Ele tá acabando 5h30 da manhã, mais ou menos, agora. Mas então eu não transmito 9.000 bytes tirando só o meu cabeçalho, né? TCP/IP. Eu ainda tenho uma paridade aí dentro ainda. Mais ou Ou quando, menos, quando porque isso ou, aqui, eu não sei se vocês lembram que eu falei, só te interrompendo já, esse tipo de verificação de erro que a gente está falando aqui, em redes cabeadas, ela não ocorre. Não se faz isso em rede com cabo. Isso se faz para transmissões sem fio. Tudo isso que a gente está falando aqui se usa só em transmissão sem fio. tá. Não, Por que beleza. isso? Porque como você está transmitindo muito mais bits do que o necessário, olha aqui, esse exemplozinho simples que eu dei aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, peraí. Esse exemplo simples que eu dei aqui para vocês, eu queria transmitir 3 bits e para transmitir esses 3 eu acabo transmitindo 6. Eu estou transmitindo o dobro. Então, usando o seu exemplo aí, num frame de 9.000 bytes, eu no fundo estaria transmitindo 18.000 bytes para conseguir efetivamente transmitir os 9.000. Ah, Isso só faz sentido, é isso que acontece, tá? Você transmite, porque a camada de enlace, que é responsável por isso, que é o Ethernet, ele acha que ele está transmitindo 9.000. A camada física que vai pegar isso vai falar, nada disso, cara, eu não vou transmitir 9.000 bytes não. Para transmitir os seus 9.000 bytes que você está me pedindo, eu no fundo preciso fazer essa conversão aqui e acabo transmitindo 18.000 bytes, entendeu? É isso que entendi. acontece. Não, essa era a dúvida. Mas, Então, é, hoje, é, eu usando é o isso que meu pacote de acontece. 1.500 lá, eu tô fazendo uma transmissão de 3.000 no Wi-Fi, né? No Mais ou fundo, menos. a quantidade de bits que está circulando no Wi-Fi são 3.000. Exatamente. Se você estiver usando esse código aqui. Entendeu? O que acontece? E é isso que acontece mesmo. O que acontece? Na prática, isso só é utilizado em transmissões sem fio, porque é onde você tem grande incidência de erro e que justifica você ter isso. Na transmissão com fio, você tem muito. A incidência de erro é muito baixa. Não faz sentido eu transmitir o dobro da informação para corrigir erros que vão acontecer muito raramente. É melhor eu retransmitir quando acontecer o erro. É muito menos custoso eu retransmitir o erro, o pacote quando acontecer erro, porque eu transmitir o dobro de bits, né? Não faz muito sentido, sendo que se a minha incidência de erro for de 0,001%, que é o que vai acontecer lá na internet com cabo, numa rede cabeada. Se for fibra, então, menos ainda. Mas quando eu estou transmitindo pelo ar, minha incidência de erro é de, sei lá, 10%. É muito alto 10%. 10%, eu estou dizendo para você, por exemplo, que num pacote de 1.500 bytes, eu vou ter 150 bytes errados. Ou seja, 1% é muito alto, porque num pacote de 1.500 bytes, eu tenho 15 bytes errados. Ou seja, em média, praticamente todo pacote vai ter coisa errada. Então, se eu não tivesse nenhuma correção de erro, eu ia ter que retransmitir praticamente todos os pacotes. E esses pacotes iriam ter erro também quando fossem retransmitidos. E eu ia cair num ciclo vicioso eterno. Eu ia transmitir, retransmitir a retransmissão, retransmitir, e nunca ia conseguir ter sucesso. Então, aí ia ser impossível ter transmitir pelo ar. Então, se eu tendo 1% de erro, isso aqui faz sentido. Porque apesar de eu estar transmitindo o dobro de informação em cada pacote, eu garanto pelo menos que eu vou conseguir corrigir boa parte dos erros. Olha que 1% dos erros, em 6 bits aí que eu estou transmitindo, a cada 6 bits, eu vou ter 0,06 bits errado. Né? 6 bits, 1%, 0,06. E 0,06 quer dizer o seguinte, em muitos casos eu não vou ter erro, em alguns casos eu vou ter um bit errado, e muito raramente eu vou ter 2 bits errados. Vai ser muito raro se a probabilidade de erro é de 1%. É muito raro eu ter 2 bits errados em 6 seguidos. Então, é muito raro isso aqui não funcionar. Tá claro? Fazendo essa conta de Beleza. padaria aí. Então pode parecer assim, pô, mas você só corrige um erro? Cara, mas na maioria das transmissões é muito raro em 6 bits você ter 2 errados. É uma probabilidade de erro muito alta. Muito difícil isso acontecer.
Mesmo no Wi-Fi. No cabeado, como que ele faz para detectar o erro se ele não está transmitindo todos os bits de controle junto? Ele não detecta erro na camada física. Ele deixa para as camadas superiores fazerem isso. O Ethernet faz isso. O Ethernet tem o CRC nela, que é aquela controle de erro no final. Lembra? A gente falou isso no sistema de comunicação 1. Então, a camada física não faz nada. Ela deixa passar tudo e deixa para as camadas superiores fazerem a verificação de erro. O Ethernet faz isso, ela verifica o pacote se está com erro ou não, mas ela não corrige o erro. Se o erro ela só detecta que tem erro. Se tiver erro, retransmite. Se ainda assim passar na detecção de erro do Ethernet, porque não só aqui na camada física, mas em qualquer camada, nenhuma verificação de erro é 100% garantida, então pode acontecer de um ou outro erro ainda passar batido pelo Ethernet, não tem problema. O pacote IP na camada de rede, o IP, ele ainda faz uma verificação de erro no cabeçalho, aí só no cabeçalho, para ver se o cabeçalho está certo ou não. E a camada de transporte, que é o TCP, ainda faz uma última verificação de erro, para ver se alguma coisa ainda não passou lá embaixo. E mesmo assim, ainda pode acontecer de passar por todos os níveis e um erro ter passado batido. Mas aí a chance disso acontecer é vai acontecer isso uma vez a cada milênio, entendeu? Então, tipo assim, não tende a zero, mas não é zero. Nunca é zero. Tá claro? Beleza, então ele só vai retransmitir depois que já tiver enviado tudo, aí ele volta e Isso a aí. gente. Isso. A ideia desses mecanismos aqui que a gente está falando é evitar a retransmissão. Porque quando você está, pelo motivo que eu falei com vocês, da retransmissão, você teria que ter retransmissão sempre e acaba que você não consegue, porque a própria retransmissão ia ter erro, né? Então você nunca ia conseguir ter uma transmissão de sucesso. E mesmo que conseguisse ter, para transmissões no Wi-Fi ainda vai, mas imagina uma transmissão via satélite. A transmissão via satélite tem um atraso muito grande. Você retransmitir, você dobra o atraso. Via satélite, normalmente você tem aí perto de 1 segundo de atraso. Não, 700 milissegundos de atraso. Se você tiver que retransmitir, você dobra. Acho que ficou mudo aí, hein? Fui eu que caí ou ficou mudo mesmo? Não, eu tô te ouvindo também. Ah. Acho que caiu lá. É. Satélite é 600 milissegundos. Ele falou 700, mas é 600. Assim, quando funcionando bem, né? Alô, estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Sim. Eu tenho, Porque acho eu que tenho um já link cai a satélite internet. rodando lá, professor. Ele chega a 600 milissegundos, mas quando ele tá bem legal mesmo. Eu tenho um banda A lá, Mas né? então, mais 600 milissegundos, legal, tudo bem. Mas, tipo assim, imagina ter retransmissão a 600 milissegundos. Muitas vezes é meio inviável, entendeu? Então, se você, ou toda hora, pelo menos. Então, se você puder evitar isso ao máximo, aí isso aqui começa a fazer muito sentido. E eu tava falando, hoje a NASA, não sei se vocês viram, a NASA e a SpaceX lançaram um foguete lá para a estação espacial. Eles têm que se comunicar com a estação espacial. Vocês viram isso? Hoje teve um lançamento à tarde agora, né? Lançaram, não? Cancelaram, abortaram. Ah, eu não Por vi, causa A da não. Foi notícia lá, cancelado? atualização do clima. mas foi abortado Ah, então. mesmo. Aí que eu Ah, tô é? Por causa do passado. mau Porque tempo, velho. o astronauta tava com Covid, aí não quiseram mandar Covid lá pra cima? Tinha uma nuvenzinha lá. O cara não podia ver direito, aí cancelaram, né? Ah, eu não sabia não que tinham cancelado. Mas você imagina, tipo assim, você tem que se comunicar com a estação espacial. E aí também tem, né, a comunicação é mais complicada, é como se fosse uma via satélite. E tem as sondas que vão para a Lua, sonda que vai para Marte, sonda que vai para não sei aonde que manda. Aí a incidência de erro aumenta mais ainda, né?
Quanto mais longe, maior a incidência de erro. E aí, se você não tiver um mecanismo desse aí, barra pesada, aí tem que ser muito mais barra pesada do que esse que eu estou falando de corrigir um erro só de transmissão. Tem uns desses aí que corrigem 2, 3 erros em bits. Aí você também não transmite só o dobro de bits, você transmite muito mais do que o dobro. Mas para alguns casos isso faz sentido. Você sabe qual é a grandeza aí de um Wi-Fi real aí, cara? Grandeza de quê? Ele transmite o dobro mesmo ou mais que isso ainda? Ele transmite o dobro ou o triplo, se eu não me engano. Acho que é o dobro. Eu não me lembro agora de cabeça qual é o que ele usa, não, mas posso até olhar, posso até falar com vocês na próxima aula, eu posso até ver com vocês. Eu tenho esses documentados aqui, eu só não lembro de cabeça. Mas eu não lembro agora se é o dobro ou o triplo. Acho que é o dobro. É só por curiosidade mesmo. Não, eu posso dar uma olhadinha. Vou pesquisar isso agora não, senão a gente vai perder o resto da aula aí só para eu pesquisar isso. Mas bom, pessoal, assim, isso aí é interessante para vocês entenderem, né, por contexto e para que isso funciona, mas o mecanismo, tá claro? O mecanismo não tem muito como fugir disso não, tá? Isso aqui, esse mecanismo que é importante vocês entenderem, porque isso aqui é a prova, tá? A prova C2 é isso aqui. É entender esse mecanismo aqui. Beleza? Se entendeu isso aqui, sabe fazer os passos direitinho, não tem muito mistério, não. Não passa disso aqui, não. Antes de eu fazer a segunda aqui, que é mais ou menos a mesma coisa do que essa, só que com uma matrizes um pouco diferentes, eu queria só comentar um negócio com vocês aí, que o Erivelto até falou aí no começo da aula, né? Que eu deixei lá um questionário para vocês, que é sobre códigos cíclicos, né? Os códigos cíclicos são um tipo de código de bloco linear, tá certo? São um tipo particular de código de bloco linear. São um código de bloco linear que tem uma certa particularidade. Inclusive o CRC é redundância cíclica, né? É código de redundância cíclica. É um código cíclico. É um tipo de código de bloco linear que tem uma característica especial lá que vocês vão olhar lá no texto lá. Então, eu coloquei um questionário que vale ponto dessa vez, né? Que está lá para a aula de hoje, que vale ponto. Como atividade adicional, igual na C1, vocês fizeram aquela implementação lá, né? Na C2 agora é esse questionário sobre código cíclico, valendo 3 pontos, são 6 questões, valendo meio pontinho em cada questão, em cima do texto que eu passei para vocês. Então, nessa parte de códigos cíclicos, ao invés de eu ficar aqui falando sobre códigos cíclicos, eu botei para vocês darem uma lida nisso, né? Entenderem uma base lá e responderem essas questões. Nada muito complicado, não é complexo. No material até, no material de aula, né, nos slides de aula, tem uma parte que segue sobre códigos cíclicos também. A gente não vai entrar e ficar fazendo exercícios sobre isso, não. Eu já tenho alguns outros semestres eu fiz isso, mas eu parei de fazer isso, é pouco produtivo. É mais importante a gente entender isso aqui, código bloco linear de maneira geral, porque o código de cíclico ele é um caso particular disso aqui, então a gente não vai entrar tão em detalhes. Mas aí tem esse texto, pelo menos para vocês lerem, darem uma olhada geral e fazer o questionário. E aí isso vai valer ponto, vai valer 3 pontos lá. A prova vale 7, essa vale 3. Então vocês façam, vocês têm até o dia 1º para fazer, se eu não me engano. Não, Até dia 10 tá aqui. Até dia 10, isso. São 2 semanas. Vocês O têm arquivo até... está onde? Que arquivo? O texto que você falou. Tem um É link esse lá. link que está dentro É um dele? link. Ah, é Exatamente. só isso aqui. Isso, é um PDF lá. É um link falando sobre os códigos BCH, que são um tipo de código cíclico. Então vocês vão ler o texto lá, que nem as instruções lá, e fazer responder as perguntas. Então isso aí vai valer 3 pontos, que são os 3 pontos da C2, né? E os outros 7 pontos da C2 são a prova. Que é esse assunto aqui. Não tem nada além disso aqui não. Beleza? Tá claro aí, pessoal? Dúvidas? Beleza. Então, beleza. Vou fazer aqui, já que eu vou corrigir a segunda também. A ideia hoje é a gente ficar mais nessa coisa, para ficar bem claro aqui. Vamos fazer a segunda, né? Vou corrigir aqui essa segunda, que é essa outra matriz aqui, que tem um passo a mais só, porque nessa matriz ela não está na forma sistemática. Então,
Vou criar um novo slide aqui para essa segunda matriz. É a nossa prova, lembrando aí vocês, eu acho que eu falei que eu ia botar no calendário, mas eu falhei, né? Eu não botei ainda no calendário. Aqui. A nossa prova, ela é no dia 3, né? Que é quando? Semana que vem? Acho que é a próxima aula. É, próxima aula aí, que massa. Então é na próxima aula. Dia 3/6. É isso aí. Maneirão. Mas o assunto é esse. Oi? Maneirão, pô. Mas o assunto é esse aqui. Não tem nada a mais do que isso aqui que a gente viu. Cadê aqui agora? Que é isso aqui. Não tem nada além disso aqui. Beleza? Nada além disso aqui. Isso aqui, se eu botar dois exercícios desse igual eu botei aqui, já dá mais do que o tempo de aula, se bobear. Né? Eu posso de repente fazer com um pouco mais de rapidez aqui, porque eu estou um pouco mais acostumado, mas pra vocês fazerem aí, se eu der 2 questões. Mas normalmente eu não dou necessariamente. Eu posso até dar uma questão assim, mas eu costumo dar questões assim, dado isso aqui, acha aquilo, dado não sei o que, acha aquilo, de passos desse aqui. Eu dou às vezes uma questão dessa aqui do começo ao fim, mas a maioria eu não dou não, porque se errar um negocinho aqui, às vezes pode complicar tudo, né? Apesar de eu levar em consideração isso também. Mas eu costumo ir por partes para você não ter esse tipo de problema. Então, foi bem observado aqui que na próxima aula que é a prova. Deixa eu colocar aqui então. E a prova é naquele mesmo esquema, tá? A aula que vem eu coloco a prova como envio de trabalho lá, né? Vocês pegam ela, façam, resolvem ela e mandam para mim. Na verdade, eu fiz como questionário a vez passada, não foi? Acho que foi, cara. E aí até vocês tiveram que mandar por e-mail, né? Acho mais complicado. É. Talvez dessa vez eu coloque, eu acho que é mais simples eu colocar ela como envio de trabalho, porque aí no final vocês tiram foto do que vocês fizeram e me mandam pelo próprio Ava, em vez de ter que mandar pelo e-mail, porque eu achava que vocês conseguiriam anexar e não conseguiram, teve que mandar por e-mail. Então acho que eu vou botar na próxima aula como envio de trabalhos na prova, beleza? Fica lá com envio de trabalho também durante o horário de aula. Vocês vão conseguir olhar ela do mesmo jeito e ali mesmo vocês vão responder. Tipo assim, vai ter provavelmente um PDFzinho que é a prova, vocês respondem numa folha aí, tiram a foto e me manda pelo próprio envio de trabalho. Beleza? Fica mais fácil. Bom, vamos fazer essa aqui, né? Que dá tempo da gente fazer aí. Esse G aqui. Vamos lá. Vamos escrever esse G aqui, então. Deixa eu desenhar o G aqui. Como é que é o G? 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 0, 0, 0. Ficou meio torto, mas isso aí. Outra é 0, 1, 1. 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. O próximo é 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0. E o próximo, último é 0, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0. Isso aqui que é a minha matriz G, né? Beleza? Eu vou pegar, que nem eu fiz nas outras vezes, vou pegar aqui, isso é uma matriz de 4 linhas, vou pegar as últimas 4 colunas, do lado direito ficar uma matriz quadrada, e essa aqui tem que ser uma matriz identidade. Ela ainda não é uma matriz identidade. Então, se eu quiser transformar essa bichinha aí numa forma sistemática, eu vou ter que fazer operações com linhas aqui para transformar ela na forma sistemática. Então, a minha matriz, eu vou falar ela de G', porque é G na forma sistemática, pode ser G sistemático, do jeito que vocês quiserem. Estou chamando de G'. Olha só, a primeira linha está certo, né? Porque para ter uma matriz identidade,
eu preciso de 1, 0, 0, 0 aqui mesmo. Na segunda linha também, 0, 1, 0, 0. Aqui que eu teria que ter 0, 0, 1, 0 e aqui 0, 0, 0, 1. Então, a primeira e a segunda linhas podem ficar intocadas, né? 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. A segunda linha, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Então, a primeira e segunda linha são iguais, ou seja, na minha matriz, vou botar aqui, ó, na minha matriz aqui sistemática, a linha 1, que é a linha, eu estou chamando de L1 linha, é igual a L1 original, e a L2 linha é igual a linha 2 original. E a minha linha 3 linha, a minha linha 3 aqui, o que eu vou ter que fazer? Minha linha 3 aqui, eu vou ter que pegar essa linha 3 e de alguma forma tentar zerar esse 1 aqui, né? Para ficar 0, 0, 1, 0, para poder fazer a minha identidade. Então, como é que eu faço para zerar esse 1 aqui? Eu posso somar isso aqui à linha 1. Porque se eu pegar a linha 1 aqui e somar com isso, eu vou zerar essa sem interferir nos outros aqui, porque aqui é tudo 0. 1 mais 1 dá 0, e 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 0 dá 0. Então, se eu somar a primeira linha com a terceira linha, eu vou obter o que eu quero. Então, a minha L3 vai ser a primeira somada com a terceira, que é somando a primeira coluna ali dá 1, né? A segunda coluna também dá 1, e a terceira coluna também dá 1, né? Porque aqui, ó, 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1, e 0 mais 1, 1. E depois vai dar 0, 0, 1, 0. E por último, a minha linha 4, né? A minha linha 4 aqui, que eu quero obter, eu tenho que zerar de alguma forma esses dois 1s aqui, ó. Tem que ser 0, 0 para ficar só 1 aqui no final. Como é que eu faço aqui para zerar esses dois? Eu posso somar essa linha aqui com a linha 1 e a linha 2, né? Que aí eu somo esse 1 com 1 dá 0, esse 1 com 1 aqui dá 0. Então vai ser a minha L1 mais L2 mais L4. Ou seja, a primeira mais a segunda mais a quarta. Então vai ser 1, 0, 1, porque aqui é tudo 0, né? Então é 1, 0, 1. Então 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Essa é a minha G na forma sistemática. Se eu olhar aqui agora, dividindo aqui, ó, aqui eu tenho identidade, que é o que caracteriza que está na forma sistemática. Então aqui eu tenho P. Então está agora na forma sistemática. Uma coisa que eu não falei lá na outra, falei só, mas não escrevi, é que isso aqui é um código, nesse meu caso aqui, é um código 6,4. O que quer dizer um código 6,4? Ele transforma 4 bits de entrada em 6 bits a serem transmitidos, né? 7, né? 7 bits, desculpa. 7,4. São 4 de entrada e 7 de saída. Bom, então minha questão 1 está resolvida. Eu tenho isso aí sistemático. A minha questão 2, né? Eu tenho que codificar as mensagens. Aqui a mensagem é 1010. Então, se eu quiser codificar a mensagem, minha mensagem codificada é a minha mensagem que eu quero transmitir, vezes essa G', no caso, né? Porque a G é no forma sistemática. Que vai dar o quê? 1010. Então, é somar a primeira com a terceira, né? Que dá 001. A primeira com a terceira, 1010. É isso que vai ser transmitido se eu quiser transmitir 1010. A3. Obtenha a matriz verificadora de paridade, capacidade de correção de erros e a síndrome. Então, como é que eu faço a matriz verificadora de paridade? Que é H. Eu vou pegar a minha matriz P e fazer a transposta dela. Então, vão ser, se eu tenho aqui 3 colunas, vão ser 3 linhas, né? Então, minha matriz H, eu já sei de antemão que ela tem 3 linhas.
Então, minhas 3 linhas vão ser o quê? 1, 0, 1, 1. Ou seja, a primeira coluna aqui virou a minha primeira linha. A minha segunda coluna, que é 1, 1, 1, 0, vai virar a minha segunda linha. 1, 1, 1, 0. E a minha terceira coluna, que é 0, 1, 1, 1, vai ser a minha terceira linha. 0, 1, 1. Nesse caso aí, Erivelto, não ficou a mesma coisa, né? Até porque ela não é quadrada. Aqui, né? Nem aqui. E aí aqui eu vou ter que botar antes a identidade, né? 1, 0, 0. Isso. É o cubo mágico. Cubo mágico. Opa, o cubo mágico aí. O cubo mágico. Olha o cubo mágico aí. Tem a identidade aqui. E aqui é o P transposto, né? Beleza? Isso é a minha matriz verificador de paridade. E baseado nela, eu consigo achar qual é a capacidade de correção, né? Qual é o meu D mínimo, que é para calcular a capacidade de correção de um código. Como é que eu calculo o meu D mínimo? Se eu não tenho nenhuma coluna 0, eu já sei que meu D mínimo é maior do que 1. Por que isso? Porque não tem coluna 0. Eita, letra ruim. Eu tenho que olhar agora se tem 2 colunas iguais. Se tiverem 2 colunas iguais, mas olhando aqui rápido, olhando aqui agora, eu não tenho 2 colunas iguais, né? Todas as colunas são diferentes. Então, minha D mínimo é maior do que 2. Por quê? Também porque eu não tenho, né? Não tenho aqui colunas iguais. Então, será que é igual a 3? Eu vou olhar aqui se é igual a 3. Como é que eu sei se é igual a 3? Se eu somar 3 colunas aqui, quaisquer, que seja, se tiver um caso que eu some 3 colunas e dê igual a 0. Ó, se eu somar a primeira com a segunda com a quarta, C1 mais C2 mais C4 já dá igual a 0. Então, a distância mínima é 3. Beleza? Se eu somar essa daqui com essa daqui com essa daqui. Isso é um caso, né? Então, isso significa que a minha capacidade de correção é igual a distância mínima menos 1 sobre 2, que é sempre isso, arredondando para baixo, né? Ou seja, dá 1. Eu consigo corrigir até 1 bit. E ele pede no 3 ainda qual é a síndrome. Se é 1 bit, eu falei com vocês que a síndrome vai ser igual ao H de T, né? Isso só é possível porque o meu T é igual a 1. Então, a minha síndrome, que vai ser igual ao H de T, eu vou pegar o H ali e vou transpor ele. Ou seja, a minha primeira linha vira minha primeira coluna. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Minha segunda linha vira minha segunda coluna. 0, 1, 0, 1, 0, né? É isso? 0, 1, 0, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. E a minha terceira linha, que é 0, 0, 1, vai virar minha terceira coluna. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Então, essa é a minha síndrome, que é igual à minha H transposta, né? Beleza? Estão acompanhando até aí? Sim ou não? De boa. Igual o meu por enquanto. Tá. Então, é isso aí.
Supõe que na mensagem codificada encontrada no passo 2 tenha havido um erro na transmissão do bit 3. Então, se tiver um erro, eu já sei que eu consigo corrigir. Então, se eu tiver um erro, é porque o que eu recebi... Ele falou que teve um erro no bit 3, né? Então, é porque o que eu recebi foi isso aqui, ó. Então, a mensagem do 2 ali é... Imagina que eu tenha recebido 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, né? Esse bit aqui é errado, né? Então, imagina que eu tenho recebido isso. Então, quem recebe vai pegar isso aqui, multiplicar por H de T. E aí vai dar o quê? Esse R vezes H de T. É a quarta vezes a sexta, né? É a quarta mais a sexta. Então, vou pegar aqui, vai dar 0, 0, 1. Então, isso aqui vai dar 0, 0, 1. Opa! Se deu, então, diferente de 0, é porque teve erro. E se teve erro, eu vou ter que pegar isso daqui, consultar lá na síndrome, onde que tá. Então, onde que eu tenho esse caso aqui? 001. Aqui, ó. Então, é sinal que houve erro no bit 1, 2, no bit 3. Então, significa é sinal que teve erro no terceiro bit. Ou seja, que o que foi transmitido, na verdade, é aquilo ali com o terceiro bit modificado. Ou seja, que os últimos 4 bits aqui são a mensagem que efetivamente eu queria transmitir. Então, eu sei que a mensagem que eu queria transmitir, na verdade, é 1, 0, 1, 0. Que é exatamente o que eu queria transmitir mesmo. Lá 1, 0, 1, 0, né? Então, tá tudo ok. Beleza? E a questão 5... eu posso tentar resolver, eu posso já simplesmente falar que não é possível corrigir 2 erros. Por que eu não consigo corrigir 2 erros? Porque t igual a 1. Então, quando ele fala aqui que teve erro nos bits 3 e 4, eu não consigo corrigir. Então, se eu não consigo corrigir, eu não preciso nem seguir. Eu só segui no exemplo anterior para mostrar para vocês que ia dar errado. Mas numa prova, eu não preciso nem corrigir. Tá certo? Porque eu não vou conseguir corrigir. Eu vou corrigir errado. É só para ver. Só se eu pedir o seguinte, mesmo que você não consiga corrigir, mostre que você vai corrigir errado. Aí você teria que seguir. Igual eu fiz aqui. Não consegue corrigir, mas mesmo assim eu mostrei que corrigiu errado. Mas um receptor nem saberia, ele nem se daria conta disso na vida real, né? Ele ia jogar a informação errada para as camadas superiores e elas que iam detectar isso em algum momento. Tá claro, pessoal? Bom, é isso aqui. Não tenho nada mais que isso aí. Então é isso. Eu passei para vocês a atividade para fazer lá, com tranquilidade. Vocês têm até daqui a 2 semanas para poder entregar. E semana que vem nós temos uma prova, né? Que é com isso aqui. Entendendo isso aqui, eu vou. Essa aula de hoje, como ela é bastante importante, porque a gente resolveu isso aqui, eu me comprometo até amanhã ela tá no ar. E aí vocês podem revisar, olhar essa aula de novo, se quiserem, quantas vezes quiserem e tal. Para poder... Ajuda, né, para estudar, eu imagino. Se vocês quiserem passar passo a passo, pegar isso aqui de novo, tentar fazer e depois olhar aqui nessa aula para ver se vocês fizeram da forma correta e tal. E aí na próxima aula a gente tem a prova, beleza? Vou deixar a prova no envio de trabalhos para vocês fazerem lá direitinho. Então, é isso, não se preocupem não. Alguma dúvida? Comentário? Ô, professor, eu Aproveitar perguntei e ali fazer no uma... chat, mas vou falar aqui também. A matéria da prova vai até o que a gente estudou agora?
É isso que a gente estudou agora, que eu falei com vocês. A matéria da prova é isso aqui. Beleza. Isso é a matéria da prova. Tem nada além disso aqui. É código de bloco linear. Que é Tem isso como aqui. colocar. Eu sei que dá para simplesmente personalizar, colocar uns números qualquer, mas tem como o senhor colocar mais alguns exemplos desse aí? Claro. Ou abrir de Coloca. novo? Tá, coloco lá. Mas se você. Acho que você consegue ver ainda, não consegue ver não? Acho que sim, acho que sim. Acho Mas que você enviar, consegue acho que ver não. ainda. Oi? Acho que só enviar aqui não. Talvez enviar não, mas isso aí também não valia a nota, não tem problema enviar. Aham. Assim, se você não fez esse exercício, eu aconselho que você pegue e faça. Que aqui você tem a resolução toda. Aqui você pode pegar esse vídeo, olhar de novo e ver se você fez certo ou não. Entendeu? Mas eu posso botar mais uns lá para vocês verem. Beleza? Mais uns exemplos diferentes um pouco desse aí. Beleza, então. Obrigado. Beleza? Deixa eu só fazer aqui a chamada. Que aí, se vocês não tiverem dúvidas, vocês estão liberados já. Tá mais ou menos na nossa hora já, né? Então vamos lá. Célio, Douglas, Eric, Erivelton, Eu, Gleice Kelly. Eric. Eric tá aí, né? Eu também, Elivelton, foi mal. Presente. Eu não respondi. Jefferson, Jefferson tá aqui. Larissa, Lucas, Eduardo, Eu. Lucas Murilo. Se alguém tiver respondido no chat aí, no final eu vou olhar, tá? Porque às vezes, assim, se puder responder no microfone, é mais fácil pra mim. Senão eu dou uma olhadinha no chat. Lucas Tonheri, Lucas Vescovi. O professor, o Tonelli colocou no chat ali. Beleza. E Então, Larissa Lucas também. Vescovi. A Larissa também. Lucas Vescovi. Não, né? Otto. Oi. Rafael. Rafaela. E Yuri. Eu. Beleza. Então, quem colocou aqui no chat, deixa eu ver aqui. Larissa, Lucas e Célio, né? Beleza, então acho que tá certo aqui, né? Show de Acho bola. que falta corrigir só o Célio, hein? Ah, o Célio. Pronto, corrigido então. Então é isso, pessoal. Valeu, Célio. Beleza. Boa semana aí para vocês. Semana que vem, então, direto à prova. Beleza? Um abraço aí. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Falou, boa noite. Valeu, boa noite.